trouxe um tema hoje que eu, particularmente, eu me enquadro nesse tema. Muitas vezes, muitos momentos já da minha vida, eu já me enquadrei nesse tema. E é uma luta constante, né, que eu tenho para não cair, né, nessa situação. E é uma luta que nós temos que ter também. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Negligência espiritual é pecado, sim ou não? Negligência espiritual, ela é pecado, sim ou não? Sim. E quantas vezes, irmãos, nós negligenciamos? Quantas vezes a gente negligencia o estudo da palavra de Deus, a gente negligencia uma oração para alguém, a gente negligencia uma visita, a gente negligencia um chamado de Deus. Não é assim, irmãos? Eu estava conversando ontem com meu filho à noite, e a gente estava comentando sobre isso, né? Que as pessoas, elas arrumam tempo para tudo, menos para Deus. Se vai a chamada para um cargo na igreja, eu não posso, porque eu trabalho muito, mas não largo o trabalho. Não vou pregar hoje porque está frio, mas sai de casa se for para uma festa, se for para um trabalho. Então, irmãos, muitos hoje, infelizmente, estão negligenciando muito a sua vida espiritual. E é um perigo muito grande, irmãos. E eu vou dizer por quê. Há um tempo atrás, faz bastante tempo atrás, duas pessoas, elas não tiveram a sua vida ceifadas, porque no momento em que eu liguei para essa pessoa, e ela pediu para que eu fosse lá, já era 8 horas da noite, e nós fomos até lá, eu chamei uma pessoa para ir comigo. Naquela noite, ele ia tirar a vida de 2 pessoas. Estava disposto a fazer isso. Então, meus irmãos, muitas vezes pessoas estão perecendo por conta de negligência espiritual. Quanto tempo do nosso dia a gente tira para orar por alguém? Ou será que a gente está negligenciando a oração para algumas pessoas? Porque tem pessoas que oram para quem quer, não ora para todas as pessoas. Isso, irmãos, é um perigo muito grande. Negligência espiritual. Quantas vezes a gente tem passado o dia sem Deus, né? Eu falo sempre para o meu filho em casa, eu falo, não levante como um boi brabo e vá deitar como um boi brabo. Conecta-se com Deus. Quanto mais próximo de Deus a gente se aproxima, mais firme a gente permanece. Irmãos, é muito sério esse tema. Irmãos, abra suas Bíblias lá no livro de Mateus. Mateus 11. – 23 e 24. Amém? E a palavra de Deus diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres em que ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E em Mateus, meus irmãos, volta um pouquinho aí, Mateus 4. E a palavra de Deus nos diz: E a palavra de Deus diz: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. 12 até o 17. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte
resplandeceu-lhe luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. E Marcos, irmãos, para completar, versículo Marcos 1. Esperar os irmãos acharem. Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Irmãos, a gente lê aqui esses trechos e a gente vê aqui que Jesus, a maioria de seus milagres foram aonde, irmãos? Cafarnaum. Jesus, a maioria dos milagres, Jesus realizou muitos milagres por ali, irmãos. Jesus morou naquele lugar. Jesus passou ali muito tempo. A fama de Jesus era muito grande. Aqui vê que já fala que Jesus ele curou no sábado uma pessoa. A fama de Jesus ela percorria por todo o mundo. Era uma cidade, irmãos, que muito teve a presença de Deus. Se teve um lugar que mais teve a presença de Deus, foi ali. Que mais teve a presença de Jesus, que mais milagres se operou, foi lá, irmãos. E a palavra de Deus diz, irmãos, nada mais endurece o nosso coração do que um relacionamento estéril para com as coisas espirituais. Irmão, Jesus, ele estava naquela cidade, operou muitos milagres, curou muita gente, mas o não viver uma vida, assim diz o Senhor, endureceu o coração daquele povo a tal ponto que mesmo a fama de Jesus sendo percorrida, irmãos, eles não aceitavam Jesus como Salvador. E Cafarnaum, irmãos, hoje ela é chamada lá cidade de Jesus. Irmãos, querida igreja, aonde estava o problema na época de Jesus? Era em Jesus? Aonde está o problema hoje? É na palavra de Deus? Deus mudou, irmãos? Deus muda. Eu sempre digo, irmãos, que quando as verdades de Deus, ela não transforma, nós nos condenamos por nossas próprias escolhas. A palavra de Deus, irmão, se não nos santificar a mim e a você, você pode ter certeza que o coração vai ser endurecido. Irmão, Jesus, ele passou a maior parte do seu tempo ali pregando, ensinando, curando. E nós hoje, irmãos, nós somos donos da verdade? Sim ou não? Não. Deus deu ela para nós levar as pessoas. Nós não somos donos da verdade. Mas o nosso Deus deu ela para mim e para você, para que a gente fosse proclamar. Querida igreja, aonde, e eu estou falando de um modo geral, irmãos, porque nós saímos bastante, eu tenho saído muito, quase muito pouco eu tenho frequentado a minha igreja aos sábados. A gente, para a honra e glória de Deus, tem levado muito o evangelho. E a gente vê que tem sido uma realidade. Nos dias de culto, aonde está o povo de Deus? Irmãos, falta muito pouco. Eu não sei se quando eu vim aqui, não sei se foi antes ou depois que eu estive aqui, que aconteceu algo comigo, aonde o inimigo se manifestou e veio para cima de mim. Ele veio para pegar no meu pescoço e ele gritava com todas as letras que ele me odiava e que ele ia tirar a minha vida. Ele gritava com todas as letras que ele me odiava e que ele ia me matar. E eu disse para ele que eu também odiava ele, que eu não gostava dele, só que tirar a minha vida, não. A minha vida pertencia a Deus.
E de lá para cá, irmãos, ele tentou de novo. Tá certo? Tentou, mas 2 vezes. Mas, irmãos, a nossa vida, a minha vida, tem que estar nas mãos de Deus. Nós não sabemos, irmãos, a qual momento da nossa vida que Jesus vai voltar para nós. Alguém aqui sabe? Não. Por isso, irmãos, que é um perigo muito grande a gente viver uma vida de negligência espiritual. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Deus deixou uma mensagem a um povo especial. Esse povo é eu e você. Hoje, irmão, nós temos muita dificuldade quando a gente dá estudos bíblicos. As pessoas não têm mais tempo. As pessoas não arrumam, não querem mais ter tempo. Irmão, não dá tempo, eu não posso, eu não tenho, eu chego cansado, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que Deus é o Senhor do tempo. E que Deus, irmãos, Ele dá para nós tudo o que nós precisamos, sim ou não? Então, quanto do nosso tempo nós estamos tirando para levar esse evangelho? Para ensinar as pessoas que Jesus está voltando? Jesus, irmãos, falta muito pouco. Só que para mim e para você, Ele pode voltar a qualquer momento. E se Ele voltasse hoje, irmãos, eu sempre me faço essa pergunta para mim mesma. Se Jesus voltasse para mim agora, eu estaria pronta para subir com Ele? Esses dias eu conversava com uma pessoa. E essa pessoa, ela é de berço cristã. E tem pessoas que hoje, irmãos, acham que não precisa mais vir à igreja. Sim ou não? Eu não preciso mais. Eu posso assistir culto online em casa. Irmão, se você está doente, com certeza, eu recomendo sim. Eu não preciso mais ir à igreja. Eu faço meu culto devocional com Deus. E eu pergunto, a tua vida cristã, se Jesus voltasse hoje, agora, você estaria pronta para ir? E é essa pergunta, irmãos, que eu fiz para essa pessoa, nós temos que fazer para nós mesmos. Jesus, se tu viesse hoje, agora, eu estaria pronta, meu Deus. Irmão, nós nos temos, cristãos, nós temos que estar todos os dias preparados, buscando. Irmãos, eu amo estar na casa de Deus. Lá na nossa igreja, eu cheguei aqui e orei, estava orando pelos meus irmãozinhos, que eu sei que está lá. Nós temos culto sábado, domingo e quarta, não é isso? E às vezes, irmão, uma pessoa chegou para mim e falou assim, que eu sou muito fanática para coisas de igreja. Você é muito fanática. Porque nós temos lá um guerreiro de oração, que é maravilhoso. Quantos milagres, irmão, vocês não têm noção dos milagres que Deus já operou através desse culto. Nós temos um 5 da manhã, temos um 10 da noite, e tem um de sexta-feira na minha casa. E eu falo assim, meu Deus, se alguém ainda quisesse arrumar mais um para segunda e terça, eu ainda iria. Porque, irmãos, o melhor lugar do mundo, aonde é, irmãos? Na presença de Deus. É junto com os irmãos. E hoje, irmãos, está sendo negligenciados os cultos de oração. E eu quero dizer para vocês, nunca houve um tempo, irmãos, eu tenho 39 anos de adventismo. Mas eu nunca vi um tempo como hoje, de tanta lamentação espiritual. De tanto socorro, de tanto desespero, de tantas pessoas sofrendo.
E a primeira pergunta que eu faço, quando as pessoas vêm até a mim, eu falo, como que está a tua comunhão com Deus? Quanto tempo do dia você passa com Deus? Não, irmã, eu estudo a lição, eu vou para a igreja. Quanto tempo do dia você passa com Deus? Nós temos que passar o dia com Deus, irmãos, 24 horas. Porque, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós não passamos com Deus, com quem é que nós passamos? Irmãos, quando eu não estou conectada com Deus, com quem eu estou conectada, igreja? Bom, vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Com quem? Com quem? Sim, irmãos. Irmãos, não existe meu termo, nós não estamos mais em tempo de brincar de ser cristão. Ou nós somos cristãos, ou a gente não é cristão. Irmãos, esses dias nós fomos pregar em uma de nossas igrejas ali em São Paulo. E uma criança, irmãos, de 9 anos de idade. Eu estava contando hoje o testemunho dessa criança antes de vir para cá no estudo que nós estávamos dando. E essa criança, irmãos, quando eu falei sobre o decreto dominical, essa criança começou a chorar no culto. Minha irmã achou que ele estava com dor, eu achando que o menino estava passando mal, pregando e preocupada com a criança. O menino falou, vó, eu vou embora, porque eu estou perdido, não há mais salvação para mim. 9 anos, igreja, 9 anos. E a avó dele falou assim, filho, espera acabar o culto. Eu peço para a irmã conversar com você. Acabou o culto, irmãos, ela falou, irmã, converse com ele. Eu falei, filha, aguarde aí que a gente conversa. Irmãos, uma criança de 9 anos. Simplesmente porque eu disse que quando saiu o decreto dominical, a serva do Senhor diz que a porta da graça para a igreja adventista já vai se fechar, sim ou não? Ela vai se fechar primeiro para quem? Para nós, igreja. E esse menino, irmão, falou assim, irmã, eu estou perdido, irmã. Eu estou perdido, irmã, porque eu sou muito falho. Irmão, foi coisa muito linda. Foi coisa espetacular. Eu queria rir, mas eu falei, Senhor, isso é para a gente chorar de alegria, de emoção. Eu disse, meu filho, você é uma criança, você é falha, eu também sou falha. Irmã, quer dizer que mesmo eu falho, eu vou para o céu? Vai, meu filho, você está lutando? Eu estou, irmão, eu até prego, irmão, já preguei. E aquele menino saiu radiante. E nós, irmãos, com o conhecimento que Deus deu para nós, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que Deus deu para mim e para você? Quantas horas do dia a gente tem reservado para fazer a obra de Deus? Quanto tempo, irmãos? Eu tenho um lema comigo, sempre tive. Senhor, enquanto eu faço o teu trabalho, o Senhor cuida do resto para mim. Nunca deixei de trabalhar fora. Já tive 3 doentes na minha casa. Um acamado, um doente mental e meu esposo. O meu sobrinho, que eu sempre cuidei para minha irmã e meu cunhado trabalhar. Minha mamãe que ficava comigo, 5 pessoas. Mas nunca negligenciei a obra de Deus. Não falo isso por méritos próprios, não, irmãos. Porque a luta é grande. E se aparecer, irmãos, quantos precisar eu vou. Não tem hora, irmãos. Porque a negligência, irmãos, faz as pessoas perecer. A nossa negligência pode fazer pessoas perder a salvação. O que nós estamos fazendo, irmãos? Essa igreja, irmãos, é a igreja de Deus. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho. Eu sempre digo, aconteça o que acontecer. A serva do Senhor diz que a igreja de Deus hoje, ela parece que ela vai cair, mas ela não vai cair.
O que vai sair desta igreja, irmãos, é a palha, porque o trigo vai ficar assim ou não. E eu sempre falo para as pessoas, muita gente chega para mim e fala assim, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Mudaram-se muitas coisas, irmãos, sim, mudaram, eu sei. Hoje eu choro, muitas vezes, quando eu choro hoje, eu jejuo pela igreja. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro por mim mesmo, oro pela igreja. Mas eu choro muitas vezes. Meu coração dói. Mas eu permaneço firme, irmão, porque eu sei que o que vai sair daqui é a palha e não o trigo. Porque essa é a igreja de Deus na terra, é o último povo de Deus na terra. Irmão, você tem noção da bênção que Deus encarregou você e eu? Nós somos o último povo, irmãos. A última mensagem Deus encarregou a mim e a você. Por que que Deus fez eu nascer e você nascer nesses últimos momentos da história deste mundo, irmãos? Porque Deus sabia que nós seríamos capazes, Ele nos daria poder, é um privilégio, irmãos, é uma honra. Nós temos que nos sentir honrados de levar o Evangelho, de fazer parte dessa igreja, irmãos. Irmãos, quando começou a pandemia, eu perdi minha mãe logo no início da pandemia. Foi muito duro. É duro até hoje. E eu sempre fui contra a fechar as coisas. E eu não suportava mais ficar em casa, porque eu não aguento. Irmãos, quando Deus chama a gente, irmãos, nós temos que nascer missionário no reino de Deus, amém? E chegou um momento que eu falei assim, Senhor, aonde tiver uma porta aberta, eu vou estar lá. E quem precisar de mim, o Senhor pode pôr no meu caminho. Senhor, aonde tu me mandares, eu irei. Se eu te mandar ir para o Japão, eu vou. Mas eles têm que pagar a passagem. Mas eu vou, Senhor. Irmãos, e a única coisa que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu só peço ao Senhor que cuide do meu esposo, do meu cunhadinho, que ele tem 72 anos e ele é especial. Cuide da minha família, do meu filho, da minha família, Senhor. Que eu não venha ter problemas com eles para me fazer o teu trabalho. Louvado seja Deus. E eu fiz um voto com Deus. E de lá para cá, nós não paramos. Em seguida, minha irmã também. Então, por isso que onde eu vou pregar, eu falo, olha, eu levo quem canta. Irmãos, eu fiz esse voto com Deus, que aonde Ele me mandasse. Por isso que assim que a irmã ligou, eu falei, irmã, se eu não tiver chamado, pode ser no interior, aonde for, onde Deus chamar, nós iremos. Porque para isso nós somos chamados. Não há desculpa, igreja. Não podemos colocar desculpas para fazer a obra de Deus. O problema nunca esteve em Jesus, nunca está na sua palavra, está em nós, e negligenciados. Somos o povo mais privilegiado do mundo, irmãos. Mas junto com o privilégio vem a responsabilidade também. Hebreus 10, 26 diz, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, podemos viver deliberadamente pecando? Só, meus irmãos, que as pessoas já acham que viver deliberadamente pecando é só amar as coisas que tem no mundo. Quando eu negligencio estar dentro da igreja, adorando a Deus com meus irmãos, é um pecado. Porque a serva do Senhor diz, irmãos, existe um capítulo só falando sobre o sábado, sobre a adoração e a santificação desse dia. A menos que seja por motivo de saúde, muito justo, irmãos, nós pecamos quando a gente não está na igreja. É engraçado, irmãos, que a minha família, meus irmãos, minha família e meus parentes, eles não vão na minha casa de sábado assim. Porque se for, ou vai comigo para a igreja ou volta para trás. Verdade, irmão. Eles sabem. E eles respeitam. De sexta-feira, quando a minha irmã está de férias, ela não vai de sexta. Ela não
não vou aqui na sua casa de sexta, porque eu sei que é um dia de preparação e eu vou te atrapalhar e você que você vai ficar brava. Irmãos, as coisas de Deus é muito séria. E eu falo assim para eles, sabe por que a gente tem que levar a sério? Porque o sacrifício que ele fez por mim e por você foi sério. Foi brincadeira? Jesus passou a madrugada orando e chorando. Suor, sangue literalmente escorreu da face de Jesus. Sim ou não? Jesus teve medo. Pediu para Deus que, se fosse possível, ele não fosse morrer na cruz. Mas ele falou, Pai, é a tua vontade que tem que ser feita. Irmão, por que eu e você também não pode falar, Pai, é difícil. Mas, Pai, que a tua vontade se faça, Senhor. É a sua vontade, então eu preciso ir. Eu preciso estar na igreja. Eu preciso trabalhar com o Senhor. Eu preciso me misturar com meus irmãos. Eu preciso fazer a tua obra. Eu preciso orar pelo meu irmão. Eu preciso orar por aqueles que necessitam. Somos os povos mais privilegiados, irmãos. Mas também somos os mais responsáveis. Vamos ser julgados pela luz que nós temos. Vamos ser julgados pela luz que Deus deu para nós, irmãos. Mas, irmãos, vamos ser culpados junto com aqueles que nós também cobrimos os seus pecados. Negligência espiritual, irmãos, é quando eu também passo um pano no pecado das pessoas. Se nós amamos, hoje nós estávamos estudando, eu até comentei com a minha irmã, que o rapaz começava a fazer assim, né, se emocionado. E eu disse para ele o seguinte, desde o primeiro estudo, eu disse, filho, eu vou te dizer uma coisa, eu odeio mentiras. E eu não vou mentir para você. Eu vou te falar o que a Bíblia manda, o que a Bíblia está dizendo. A verdade. Vai doer algumas coisas. Mas se eu mentir para você e você perder a salvação, eu serei responsável. E ele falou, irmã, louvado seja Deus, eu quero a verdade. E eu disse para ele, por eu te amar é que eu vou falar a verdade para você. Irmãos, quem ama falar a verdade, sim ou não? Quem ama, irmãos, diz a verdade. Mas a serva do Senhor diz, irmãos, que em todas as gerações, Deus sempre enviou seus servos para pregar e repreender, tanto a igreja quanto as pessoas que estão lá no mundo. Mas ela diz que muitas pessoas, irmãos, ela diz que muitos são odiados até de morte por pregar a verdade. Ela diz que as pessoas, ou infelizmente, ela diz que em todas as gerações, as pessoas sempre quiseram e querem ouvir coisas, o quê? Agradáveis. É assim ou não é? Agradáveis. Eu lembro a última vez que eu vim aqui pregar, o irmão Toninho pediu para me pregar um tema. Eu ainda falei para o meu filho, eu falei, meu Deus, Senhor, por que o Senhor só me arruma essas coisas para a minha cabeça, pai? Meu filho falou, mamãe, a senhora tem certeza? Eu falei, filho, Deus chamou, Deus usou o irmão para me chamar, então Deus usou ele é um homem de Deus, eu vou. Em nome de Jesus, só ore por mim. O irmão mandou pregar sobre, lembra? Não vai lembrar. Modéstia cristã. Eu perguntei para o jovem, daquele jovenzinho, que ele se levantou e perguntou do cinema. Irmãos, e é fácil hoje você falar a verdade? Mas a serva do Senhor diz que em todas as gerações, quando o pecado é chamado na igreja e lá fora, muitos dos nossos irmãos, eles são odiados. E o ódio é tão grande que as pessoas desejarão até nos matar. Mas não importa, irmão. Jesus morreu por viver a verdade, sim ou não? Os discípulos, com exceção de João, não morreu por viver a verdade? Os reformadores não deram a sua própria vida, irmãos? Queimados, vivos, cantando, louvando a Deus por viver a verdade? Jesus deu sua vida. E por que nós não? Queremos o céu de fato? Temos que dar tudo para Jesus.
temos que nos entregar por inteiro por Jesus. Irmãos, não há três caminhos. Ou é vida ou é morte. Ou é bênção ou é maldição. Querida igreja, muitos vão ser odiados por pregar e viver a verdade. Mas, irmãos, eu sempre digo isso na minha casa, para o meu filho e para as pessoas. Eu não tenho problema, posso ser odiado. Mas enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu sei que o meu nome vai estar no livro da vida. Amém, irmãos? Não há mais tempo a perder, igreja. Não há mais tempo de nós brincarmos de ser cristãos. A serva do Senhor diz, irmãos, que Satanás, pouco a pouco, o último engano dele é tentar calar o espírito de profecia. E ela diz também, irmão, no livro Serviço Cristão, que a função dele hoje é colocar a igreja de Deus para cochilar. Ele diz que se ele conseguir colocar a igreja de Deus para cochilar, ela diz, irmãos, que ele sabe que ele vai ter grande êxodo. Todo êxodo. Irmãos, quando é que o inimigo nos vence? É quando nós damos legalidade para ele. É muito sério, irmãos. Essa é a função dele e é o que ele está fazendo. E pela igreja de Deus, está cochilando hoje. Porque Deus diz que a igreja adventista, ela não é Laodiceia. Sim ou não? Ela não é Laodiceia. Nem é Babilônia, irmãos. Porque Babilônia é confusão. A igreja de Deus, ela é pura. A igreja de Deus, ela bebe as gotas de Babilônia, que foi isso que nós pregamos ontem, ali, São Paulo. E ela tem um espírito laodiceano. Não é nem quente e não é fria. Esse é o momento que a igreja está vivendo. Mas ela não é nem Babilônia e nem é Laodiceia. Louvado seja Deus. E Deus diz, irmãos, em Mateus 24, 14 a 12, diz que porque a iniquidade ela está se multiplicando de tal forma que o amor de muitos está a se esfriar. Irmãos, e aonde que está se cumprindo? Aonde que essa passagem da palavra de Deus está se cumprindo, irmãos? No mundo ou na igreja? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Irmãos, presta atenção. A gente vai ler aqui, um pouco remanescente é da igreja aqui. Um pouco remanescente. É muito, irmãos. A palha vai sair, o trigo permanece. E aonde isso está se cumprindo hoje, irmãos? O amor se esfriar. Irmãos, eu sou de uma época. Louva a Deus. Louva a Deus. Porque Deus, irmãos, uma hora eu conto o meu testemunho de como Deus me chamou. Deus me chamou já no ventre da minha mãe. Mas eu venho de uma época, irmãos, que quando acontecia uma enfermidade com o irmão na igreja, a igreja inteira se envolvia em oração e jejum. Eu sou de uma época, irmãos, onde a gente passava a noite inteira orando na igreja. Isso, minha irmã. Hoje não. Eu não posso. Irmãos, eu não esqueço que a primeira vigília, eu participei de uma vigília, meu filho tinha 2 meses, recém-nascido. Meu esposo, deixa ele comigo. Eu falei, não, senhor, vai aonde eu for. Bora, morre não. Bora para a igreja, vamos passar a noite dormindo. Vai lá, vamos para a igreja. Querida igreja, irmãos, ore por mim, estou passando por um problema. O problema é seu, não é meu. Irmãos, é algo muito sério. Há 1 ano e pouco atrás,
numa oportunidade eu conto esse testemunho, mas assim, o jovem, irmãos, ele sofreu um acidente, um morreu, quando chegou no hospital, um não teve lesão, e foi com vida para o hospital, esse outro não teve lesão, só que esse menino morreu no local. Ele morreu no local. Mas, irmãos, Deus deu a vida para ele. E eu cheguei para essa mãe e eu falei para ela assim, que os médicos falaram que Deus deu a vida, mas ele ia vegetar. E nos cultos guerreiros de oração, um dia ela chegou chorando, pedindo a Deus, a mulher de fé, pensando, eu quero trazer essa mulher aqui um dia para vocês conhecerem, eu quero trazer esse rapaz. E esse menino, um dia eu cheguei para ela e falei para ela assim, irmã, venha cá. Falei para ela, irmã, vamos fazer um pacto com Deus. Vamos orar. Enquanto o teu filho estiver lá, toda sexta-feira para sábado, eu vou jejuar. Jejue comigo, minha irmã, vamos, um ano. Para resumir, meus irmãos, hoje esse menino foi batizado há um mês atrás. E a sua esposa. E agora é o sobrinho, menino de 13 anos, que pediu estudo. E agora estamos lá com o Apocalipse com eles. Irmãos, vocês não têm noção dos testemunhos, das bênçãos de Deus. Mas isso, irmãos, é o poder da oração. A oração, ela é poder, irmãos. E Deus, irmãos, deu poder a esse povo. Deus deu poder, meus queridos irmãos, para mim e para você. Irmãos, mas, irmãos, a serva do Senhor diz que ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Ela vai abandonar a sua posição, passando para as fileiras do inimigo. Irmãos, se nós formos negligentes, irmãos, o que vai acontecer? Eu digo, se eu estou nessa igreja, eu creio na mensagem do terceiro anjo, e você também, sim ou não? Mas se nós não vivermos o assim diz o Senhor, se a gente não dizer não para as coisas mundanas e dizer sim para o Senhor, se nós não vivermos no caminho estreito, porque a serva do Senhor diz, irmãos, lá em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela diz assim, ó, há pessoas que acham que Deus suavizou o caminho e ainda ensina isso para as pessoas aí fora. Ah, Deus suavizou. Não, Deus não suavizou, não. Ela diz que Deus, irmãos, exige de nós hoje uma vida que Jesus tinha, que os discípulos tinham. E Deus fala mais, irmãos, Deus requer tanto hoje de nós o que Ele requeria do Israel passado. Santidade. Deus não muda, irmãos. A palavra de Deus não muda. E ela diz mais, irmãos, aqui a palavra de Deus diz mais. O Senhor nos tornou depositários de sua lei, a missão especial dos adventistas do sétimo dia. Oh, louvado seja Deus. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros, em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Irmãos, quando nós ensinamos as pessoas, nós temos que encorajá-las a viver o assim diz o Senhor. Nós não temos que dizer para as pessoas que elas vão para o céu de qualquer jeito, porque não vai. Quando eu dou estudo para uma pessoa, eu falo, minha querida, meu querido, você tem que mudar. Porque, irmão, se a palavra de Deus não transformar, é porque não é a palavra de Deus. Porque ela transforma, sim ou não? Se você realmente, irmãos, crê na palavra de Deus, ela vai te transformar. Agora, se eu não creio na palavra de Deus, é como se para mim ela não existisse, sim ou não? Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Irmãos, nós somos separados de quem? E por que muitas vezes queremos viver como mundanos? Queremos viver como o mundo vive. Com grande
Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si mesmo. E os tornou representantes seus. E os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade, já confiado de Deus, foi confiado a mim e a você. Irmãos, é responsabilidade ou não é? Podemos negligenciar, irmãos? Podemos viver uma vida de acordo com a minha vontade? Não. Irmãos, olha o que a palavra de Deus, que a serva do Senhor diz aqui, irmãos. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de luz, mas não andam nela. Irmãos, nós não dizemos que temos toda a verdade? Por isso que no começo eu perguntei, nós temos a verdade, sim ou não? Mas Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam, que se orgulham da luz que tem, mas não anda nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventista do 7º dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios, que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Irmãos, prestaram bem atenção? Deus, irmãos, está se referindo àquela passagem de Mateus, à igreja adventista, irmãos. Assim como aquela cidade, Cafarnaum, aquela região, recebeu os maiores milagres de Jesus, teve a presença de Jesus e não quiseram Jesus. Muitos ali abandonaram. Hoje a igreja adventista é considerada a mesma coisa, irmãos. Nós vamos para o céu, vai para o inferno, porque você tem luz, mas você não anda, você não vive, você não pratica. Irmãos, é sério ou não é? É muito sério, igreja de Deus. E Deus diz mais aqui, irmãos, para nós encerrarmos. Aqui Deus diz o seguinte: nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do 7º dia. Qual é a primeira a receber o golpe da ira de Deus, irmão? Ela será julgada pelos privilégios e vantagem que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta, pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Irmãos, essa igreja, o julgamento começa pela casa? Quem está recebendo, irmãos? Quem está sendo julgado já de 1844 para cá? Aqueles que morreram em? Seus nomes já estão passando em revistas. Mas, irmãos, há esperança para essa igreja, sim ou não? Porque olha só, irmãos, é o último povo. É a última advertência. Essa mensagem do terceiro anjo, ela começou a ser pregada por volta ali do ano de 1844. Mas hoje ela vai ser pregada na íntegra, irmãos. Ela precisa ser pregada. E Deus precisa, irmãos, de homens, de mulheres, que não tenha medo de chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome, com amor, é claro, e com oração. Que vivam o que pregam. E que saiam a ensinar. Que pelas suas vidas transformadas, possa trazer outras pessoas aos pés de Jesus. Porque a igreja não é o que eu prego, mas é o que eu vivo. As pessoas não estão preocupadas em que você prega, mas em que você vive. No julgamento de Jesus, e mesmo antes do seu julgamento, quantos os líderes queriam achar defeito em Jesus? Sim ou não? E por não achar, inventavam. Não era isso? Mas prevalecia, não. Mas há esperança, meus irmãos.
que a serva do Senhor diz assim: devemos lembrar que a igreja enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Amém, irmãos? Somos defeituosos, enfraquecidos, mas é o único objeto de Deus nessa terra para levar a sua última mensagem de advertência. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece ela com seu espírito. Louvado seja Deus. Por mais fracos que possamos ser, irmãos, por mais defeituosos, Deus vela por nós. O Espírito Santo está conosco. Mas, irmãos, se houver negligência espiritual, precisamos deixar. Precisamos olhar para nós mesmos e falar: Senhor, aonde eu estou errando? Para de dar desculpa. Precisamos parar de dar desculpa. Porque a gente dá desculpa para Deus em tudo, mas para o mundo não. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Que nós possamos sair daqui com uma certeza. Que apesar de fraco como somos, mas Deus está conosco. Amém.